Olá, gente! Inicialmente eu gostaria de dizer para vocês que para mim é uma grande honra estar novamente aqui falando com vocês sobre esse tema que tanto agrega na nossa vida. Hoje, no nosso episódio, traremos uma convidada super especial que faz parte já da minha vida há 7 anos enquanto educadora física e que eu tenho assim um super prazer e um super carinho de estar convidando ela e que ela consiga ali apresentar para vocês um pouco mais sobre hábitos saudáveis, sobre obesidade, sobre como efetivamente nós podemos ali potencializar cada vez mais a nossa vida para ser a melhor vida que nós podemos ter. Então seja bem-vindo ao nosso próximo episódio e que você se sinta super acolhido nesse movimento. Agora eu vou chamar a minha convidada, pedir para ela se apresentar um pouco para vocês e vamos juntos trilhar essa jornada de ter uma boa relação com a comida e conosco. Por favor, Andréa, se apresenta. Oi, Laís, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Andréa Sabino, sou profissional de educação física, trabalho há mais de 10 anos com saúde e performance. E a minha luta sempre é para trazer bons hábitos, hábitos de saúde que possa efetivamente aumentar a qualidade de vida, dar mais movimento às pessoas e, consequentemente, né, ter uma longevidade mais saudável. Com certeza, e que bacana que a gente está falando ali sobre esse tema que é tão importante, né? Por exemplo, o desenvolvimento de hábitos saudáveis, o fato da gente conseguir praticar atividades físicas, não necessariamente pela estética em si, mas pela saúde, né? Então, como que tu percebes hoje ali na tua prática, como as pessoas elas têm ido em busca ali de um melhor condicionamento físico, tanto pela saúde e também como consequência a estética? Sim. Hoje, o conceito de exercício físico ele tem mudado, né? A pandemia acabou trazendo isso muito à tona, a questão de se movimentar, a questão de estar praticando exercício físico pela saúde, para a saúde, prevenindo doenças e não só pela questão estética. A estética ela acaba sendo o resultado, né, a soma do que você faz de alimentação e o que você faz de exercício, né? É um presente. Com certeza, isso é bem importante, né? E falando um pouco da minha trajetória ali em relação ao exercício físico, né? No momento ali, desde pequena eu sempre gostei muito de fazer natação, vôlei, dança, sempre foram já coisas que faziam parte da minha rotina. Portanto, eu acho que desenvolver ali um hábito já de praticar com constância a atividade física já me ajudou bastante em relação a isso. Mas com pessoas, por exemplo, ali que não têm essa prática de atividade física já previamente, vejo que deve ser um pouco mais difícil ali dar esse start inicial, né? Sim, isso é bem desafiador, porque isso vem de educação de base, né? A educação que você tem na primeira infância, não só o que seus pais lhe ensinam, não só o que é ensinado em casa, mas o que eles praticam, né? Se você está em uma família onde todo mundo pratica exercício físico, pratica algum esporte, fica muito mais fácil a criança dar continuidade a isso. E ela entender que aquilo faz parte da rotina, que não é uma obrigação, que não é algo que ela precisa fazer por outro motivo, é porque tem que fazer. Com certeza. E era uma coisa que eu estava até conversando com uma amiga minha ontem sobre esse movimento de hábitos, né? De quando a gente começa a querer colocar algo em prática na nossa vida, por exemplo. Tem muito esse extremo de, eu não faço nenhuma atividade física, de repente eu quero adicionar uma atividade física na minha vida, então eu já vou fazer de uma forma super intensa. E como esse pensamento do 0 a 100 de uma forma muito rápida, às vezes pode trazer até um certo prejuízo. Por exemplo, imagina só uma pessoa que quer correr uma maratona. De certa forma, para ela conseguir correr essa maratona, ela precisa de um treino ali para efetivamente correr. Imagina só se ela, de repente, ela nunca correu na vida, nunca fez atividade física. Eu vou me inscrever aqui numa prova de 20 quilômetros. Certamente ela vai correr 20 quilômetros e no outro dia vai estar morta, não vai conseguir também dar essa continuidade. E às vezes é mais importante a gente ter essa constância do que a intensidade mesmo, né? E que a intensidade ela vem como consequência, né? Exato. Como é que é pra ti, assim, esse aspecto? A construção de um novo hábito, ele precisa de tempo, precisa de passos e progressão, né? Normalmente, o novo hábito, ele vai ser agregado à sua rotina depois de 3 semanas de prática.
Então, se você sai do zero para querer fazer exercício 7 vezes na semana, por exemplo, tem uma grande chance de você não perdurar com esse hábito. Então, o ideal é que você realmente inicie 3 vezes, depois de algum tempo, meses, ou sei lá, até um ano, você agrega mais um dia, até que você faça uma construção progressiva e natural. O fato é que quando você pratica exercício físico 2 vezes, as chances de você faltar um treino são grandes. Porque 2 vezes dentro de 7 é menos da metade. Então, não é tanto uma rotina. Com certeza. Só se você tiver outros hábitos para manter aquilo. Se você faz 3, é mais fácil você conseguir manter. Quando você faz 4, é natural que você queira fazer 5, é natural que você queira fazer 6, é natural que no seu dia de descanso você queira se movimentar, você queira nadar, correr, porque o seu corpo vai pedir. Sim, e é uma coisa que eu também falo muito para as minhas pacientes que querem ali desenvolver uma prática ali de hábitos saudáveis na academia, ou seja, o que for, que falam, nossa, mas eu ainda não gosto de musculação, eu nunca fiz na minha vida, como é que eu vou fazer? Opa, então não vamos logo começar pelo estímulo mais aversivo. Vamos, o que você gosta? Qual é a atividade que você tem, assim, vontade de fazer? É um beach tênis? É uma natação? É um movimento ali no mar mesmo? O que é que você se interessa? Então, talvez a gente possa começar por aí, só para a pessoa já identificar que o estímulo da atividade física é prazeroso, é bacana. Excelente. E aí, conforme ela vai adquirindo esse gosto mesmo pela atividade em si, ela pode ir aumentando o nível de dificuldade, né? Então, até propriamente o LPO, para quem não sabe, gente, nós estamos aqui falando com uma atleta de levantamento de peso olímpico, para quem não conhece a sigla LPO. Então, quando a gente fala sobre o LPO, muito da nossa prática, né? Porque eu também estou começando a me desenvolver nessa área. Então, muito da nossa prática é, vai fazer um movimento. A gente já não começa fazendo o movimento completo, né? A gente vai com uma parte do movimento, depois que você já está mais adaptada, vai para uma outra parte até chegar no movimento completo, né? Então, como esse processo de passo em passo é muito importante. Isso, com certeza. A construção dessa rotina de treinamento, essa rotina de exercício físico, normalmente ela deve ser agregada a um prazer, para que não se torne um fardo, né? Procurar um esporte é ótimo, é excelente, mas é importante pontuar, o esporte vai ser interessante, é recreativo, é lúdico, ponto. Você precisa fortalecer seus músculos, ponto. Eu não gosto de musculação, mas é importante. É como a alimentação, que você vai agregar um novo alimento ou vai retirar outros, é importante pontuar aquilo que te faz bem, aquilo que te faz mal. E trazendo um pouco dessa tua fala sobre o que é importante, isso tem totalmente a ver com a construção de hábitos, por exemplo. Porque quando a gente vai começar a fazer uma prática de atividade física ou qualquer outra coisa que a gente for fazer, a motivação, ela tá lá em cima, né? Então, por exemplo, meu Deus, eu vou começar a fazer beach tênis, tá todo mundo fazendo, que legal e tudo. Mas chega um momento que aquilo ali já não é mais novidade. A gente já faz todo dia, já vira ali uma rotina. E nesse momento, ou a pessoa continua, ela vai conseguir ali ter uma constância, ou ela para porque já não está mais motivada para isso. E aí, trabalhar os aspectos de entender o que está por trás, né? Por que é importante fazer a atividade física? Você quer potencializar ali os seus músculos, você quer, por exemplo, eu tenho um colega que ele fala, eu quero conseguir fazer musculação, ele já tem filhos, para conseguir levantar o meu filho no braço ali sem ter... É uma necessidade. Exatamente. É uma necessidade. E, assim, um dos fatores que mais motiva a pessoa a se manter na atividade, se manter no exercício, é exatamente o resultado. O que é o resultado? O que é que você quer com o exercício físico? Eu quero poder dormir melhor, eu quero brincar com meu filho, eu quero ter mais disposição. Eu estou conseguindo te entregar isso? Sim. Então, essa pessoa está efetivamente motivada a continuar no exercício. Se você quer... Eu quero um resultado estético. Beleza, eu tento não trazer muito para esse resultado estético. Eu tento trazer mais para a questão de você estar mais forte, você melhorou sua composição corporal e você teve mais energia no final de semana.
bacana, o resultado estético vem, ele vem. E aí, só trazendo, eu lembro que tu estava comentando naquele dia, até aquele exemplo que o Hideki estava falando, né, de quando ele estava fazendo o levantamento de peso, e como que foi para ele ter feito. E a primeira coisa que ele falou foi, eu tô me sentindo capaz. Isso, né? Uma criança conseguiu identificar dentro dele, assim, a sensação mesmo, real, de levantei o peso e tô me sentindo capaz, tô me sentindo forte, poderoso. Sim. E o que isso te traz para a tua vida, né? Traz inúmeros benefícios. O esporte, ele traz esse sentimento ali naquele momento, mas aquele sentimento ele fica guardado em você. E você acaba transferindo aquilo para a sua vida. Com certeza. E vendo essa lógica dele, eu falei do Hideki, mas é o filho da Andrea, né? Qual que é a idade dele mesmo? Hideki tem 9 anos. Então, imagina só, gente, uma criança, né, de 9 anos, levantando ali, já sentindo, puxa, aquilo ali não era apenas pela estética, não era nem um pouco pelo movimento em si ali, mas, puxa, o que fez com que ele sentisse daquela forma. E a gente também reforçar isso nas pessoas, né, de, poxa, a atividade, ela não é apenas uma atividade ali que você fica um dia e você faz e pronto, mas é uma sequência de fatos que faz com que você tenha mesmo uma vida que vale a pena ser vivida, né, ali, de certa forma. Isso é uma construção, né? O exercício que você faz hoje, ele não vai te dar o resultado exatamente hoje. Você vai construindo ao longo de um tempo um benefício que vai perdurar, né? Para você ter um resultado de perda de gordura, que você vai precisar de meses para você conseguir ter um resultado sobre aquilo. Porque quando você inicia, você não vai conseguir manter um treino muito intenso. Você precisa primeiro ganhar condicionamento. Então, esse teu resultado ele vai aparecer depois de meses, depois de 1 ano, 2 anos. É por isso que eu acho assim, que a musculação ela ensina muito sobre disciplina. Porque, por exemplo, no momento em que a gente está fazendo uma prática ali de musculação ou de algum exercício que envolve todo esse processo, a gente vai entender que não é imediato. Por exemplo, eu não vou estar ali numa competição e já vou levantar o maior peso da vida, né? Então, como a gente só compartilhando aqui algo pessoal, né, gente? A Andrea estava tentando me convencer a ir para uma competição de levantamento de peso olímpico, mas eu sempre fiquei um pouco relutante. E aí ela trouxe assim, Laís, na primeira, tu não vai para competir já para ganhar. Vai para sentir, para conhecer, para se divertir, né? Para ver como que funciona. Conforme as coisas forem acontecendo, vai acontecendo naturalmente também, né? Então, ver um pouco sobre esse aspecto é importante e para a gente entender que é um processo. Não é simplesmente chegar lá e já fazer o máximo que tu pode. Mas o máximo que tu pode ser aquele máximo naquele dia, né? Seja para, puxa, o meu máximo certamente vai ser ir para uma competição. Ali vai ser o auge do máximo. Depois eu vou aumentando o que eu considero o máximo, né? E isso é bem importante também. Exatamente. Esse processo, né? Não acontece somente no meio esportivo, mas na prática de exercício voltado para a saúde, né? Eu gosto muito de tratar todo aluno, todo ser, todo indivíduo como uma pessoa que está melhorando sua performance, seja para a competição, seja para a vida, seja para a saúde. Então, a sua performance ela é construída dentro de um processo. Sim. Você constrói ali um processo de iniciação, você sai da iniciação, se torna uma pessoa ativa, um indivíduo ativo. Depois desse indivíduo ativo, você começa a dar o gás, você começa a realmente treinar com mais capacidade física, você consegue imprimir um treino com mais intensidade e da mesma forma acontece quando é uma performance para competir. Você vai competir a primeira vez, mas não é na intenção de chegar no topo já de primeira. Se acontecer, massa, parabéns. Mas você vai a primeira vez e sente como é a energia ali do momento, como as coisas acontecem, como tudo flui, você já se prepara para um segundo momento e aí sim você pode ter uma cobrança um pouco a mais daquilo que você prometeu. Sim. E aí, vendo esse fato da disciplina em si,
o fato de que é de pouquinho em pouquinho, um passo por vez, a alimentação ela também está totalmente vinculada a esse processo. Porque imagina só se a gente fala, nossa, então, se eu tenho um processo no treino, eu também devo ter um processo na alimentação. Com certeza. Mas muita gente fala assim, não, eu tô começando a fazer exercício físico, eu quero emagrecer, então eu vou fazer uma dieta super louca, vou parar de comer tudo que eu gosto, vou parar de tudo. Aquilo ali não vai ser uma coisa efetiva. Ela vai perder peso logo, mas pode ser que ela venha a ganhar tudo de novo, porque não está sendo uma mudança de hábito, está sendo uma coisa que ela faz ali para um objetivo só da perda de peso, por exemplo, ou de algo momentâneo, mas não está sendo algo que ela de fato quer desenvolver ali uma melhor relação com a comida. O objetivo de perder peso talvez seja muito pequeno para, construção de uma vida que vale a pena ser vivida. A perda de peso, ela tá ali como uma parte. Mas o objetivo principal mesmo é dela conseguir se sentir bem, disposta, com um sono melhor, regular o sono, regular as emoções mesmo. Então, as consequências, elas acontecem bastante, né? Sim, com certeza. Você tá falando aí sobre essa questão, né, da perda de peso, é só um objetivo. Me lembrei aqui de uma situação de uma aluna que está lutando contra a obesidade, fazendo tratamento para ansiedade, para depressão. E ela disse que foi a nutricionista, e ela, conversando com a nutricionista, falou que não gosta de nenhum exercício, não gosta de musculação, não gosta de beach tênis, não gosta de vôlei, não gosta de nada. Aí ela, e como é que você está conseguindo fazer a musculação? Ela, porque eu quero ganhar músculos. E o que ela me falou foi o que eu achei mais interessante. Ela disse que parou de pensar que está fazendo exercício para não morrer. Porque eu acho que alguém deve ter dito para ela, ou ela mesma criou essa consciência. Ela tem 18 anos. Então, ela me falou, André, eu mudei o foco. Eu não estou mais pensando que não vou morrer. Não vou pensar nisso. Mas por que ela tinha esse ponto do não morrer, assim? Porque ela entendia que aquele quadro de obesidade e de depressão estava trazendo aquele pensamento, o pensamento suicida, né? E, então, todo o contexto dela de tratamento está tirando ela desse pensamento, está tirando ela dessa concepção. E ela também está mudando o conceito dela de estar praticando o exercício. Ela está praticando o exercício de musculação para fortalecer o corpo e para ganhar músculos. Então, ela mudou o contexto, mudou o objetivo e ela está conseguindo fazer com muito mais suavidade. Com certeza. Ela entendeu realmente o motivo de estar ali. Ela está ali para aquele objetivo. E a consequência disso é o quê? Ela vai melhorar a composição do corpo dela, vai perder gordura, vai ganhar mais músculo, aumenta a taxa metabólica basal. E só tem trazido benefícios para a saúde dela. E esse fato, né, do não morrer, isso é muito forte, né? Por exemplo, quando a gente também faz alguma coisa pensando em não morrer, a gente está fazendo um caminho oposto. Por exemplo, eu não quero morrer, mas o que é que me mantém viva? Quais são os meus propósitos de estar aqui no mundo? E aí, quando a gente pensa no não morrer, a gente está pensando em uma coisa que, puxa, e se a gente mudar o pensamento? Né? Foi o que ela fez. Puxa, eu quero desenvolver meus músculos, eu quero focar na minha vida, focar na minha qualidade. Puxa, o que é que faz com que ela queira estar viva? Né? Então, focar exatamente nesses aspectos, para além do que pode vir a acontecer, mas, puxa, o que é que vai fortalecer mesmo a qualidade de vida dela nesse momento, né? Isso, porque isso é um objetivo real, é uma construção real de um novo hábito, é algo que ela consegue agregar para a vida dela e que ela consegue agregar sem sofrimento. E o melhor de tudo é que ela começa a ter prazer por aquilo que ela não gostava. Eu cito muito o exemplo da beterraba. Já devo ter falado para ti. Eu odiava beterraba. Odiava beterraba. E com o passar do tempo, eu fui comendo, melhorando minha alimentação, mais legumes e mais isso. Quando eu vi o resultado, nossa, beterraba é bom demais. Hoje eu adoro beterraba. Faz bem demais para mim. Faz bem para a minha saúde. Como é que eu não vou gostar de um negócio desse? Né? Então, essa construção da prática do exercício, ela precisa realmente vir agregada a um sentimento positivo sobre aquilo. Você precisa construir essa rotina, esse novo hábito, com algo que seja um benefício que perdure. Simplesmente perder peso, não sei, porque quando eu for viajar, talvez eu coma mais, então eu vou engordar de novo. Aí eu já não quero mais treinar quando volta da viagem. Tem muita gente nesse perfil, não são meus alunos.
Mas com toda certeza. Tem muita gente nesse perfil. Viaja, Sim. volta de viagem, abandona a academia. Nossa, o mundo acabou porque voltou de viagem? Não. A rotina continua. Você, engordei. Engordou, ok. Pois vamos lá continuar a sua rotina, né? Com certeza. E esse tópico foi algo que a gente trouxe muito no nosso podcast passado, que a Natécia, a gente estava aqui conversando e tudo, e eu trouxe exatamente esse exemplo da época da academia no carnaval, por exemplo. Né? No carnaval tá todo mundo empolgado e vai direto e tudo. Passou o carnaval, cadê todo mundo? Então, como as pessoas, muitas vezes, elas acabam relacionando a prática de atividade física a, puxa, eu vou ter um evento em específico, uma data, então eu vou focar aqui. Quando passa, é aquele pensamento de 880, bem extremo. Ou eu faço bem direitinho, ou eu também não quero nem saber. Não conseguem desenvolver a constância da prática de exercício físico. O equilíbrio no treinamento, o equilíbrio no exercício. Né? Você observa na academia, por exemplo, tem várias pessoas que oscilam muito. Sim. E tem pessoas que somem mesmo. Chega no período pré-carnaval, estão lá, de segunda a sábado, de domingo a domingo, e passou o carnaval, some. Gente, e o resto do ano? Com certeza. Aí quer correr atrás para o Réveillon de novo. Né? Vive de datas, de ciclos. Né? Na academia, inclusive, tem dados mostrando que a média de entrada na academia para treinar é de menos de 2 vezes por semana. Isso é um absurdo. Você paga um plano anual e você vai menos de 2 vezes. Isso, e você pode pensar assim, para a academia é ótimo. Não é ótimo. Por quê? Porque se tu não tem o benefício, se tu não tem o resultado, tu não se motiva a continuar. Né? Então, o que é mais inteligente? É se eu tenho o meu aluno ali praticando e ele continua tendo os benefícios. Você sabe como é que eu sou. Eu faço de tudo para você não faltar treino. Mudo o horário, mudo o dia, mas não faltar treino, é manter a constância. Dormi pouco, estou um pouco mais cansado. Treina mais leve. Perfeito. Eu não posso ficar 1 hora aí na academia, eu vou treinar meia hora, mas treina. Porque a constância é importante nesse resultado que você vai ter. Sim. A constância é importante para você dar o estímulo para o seu corpo de ir até a academia, ir ao centro de treinamento, você vestir a roupa, calçar o tênis, chegar lá, aquecer, se movimentar. Hoje eu estou ruim, mas eu vou treinar a metade do treino. Mas treinou. Sim. E é por isso que é importante a gente não focar no prazer momentâneo, por exemplo. Porque, às vezes, o fato de ter dormido um pouco menos à noite, ou então ter acontecido alguma coisa que a gente já não tá tão bem assim, se a gente focar no prazer a curto prazo, a gente não vai. Não. Por quê? Se eu tô triste, eu tô mal, dormi mal, não. Eu preciso estar motivada, eu preciso estar feliz para ir pra academia. Opa! Mas qual é o motivo que está te fazendo fazer o exercício? Vamos focar um pouco nisso. Talvez se a gente focar no motivo, você vai estar cansado, mas, eu tô cansado agora. Mas ir para a academia me faz ter inúmeros benefícios, então eu vou mesmo cansada. Mesmo não tão motivada ali para ter um momento de exercício que vai me exigir mais, mas, puxa, quando eu saio de lá, me sinto melhor, me sinto mais disposta para enfrentar o dia, portanto, eu vou colocar como uma prioridade. E fazer prioridade mesmo, colocar isso por você. Não por ninguém, não é por estética, porque fulano de tal acha legal, porque eu vou ficar com um corpo bacana. Não, puxa, é um compromisso que tu tá fazendo contigo. Não tem ninguém ali te obrigando a ir, mas tu tá escolhendo, efetivamente, fazer algo ali em prol do teu benefício, né? E isso é muito importante mesmo. E aí é onde vem a questão da disciplina. Você constrói um novo hábito, você mantém esse hábito e você começa a ter disciplina sobre aquilo. Sim. Você entende que você faz porque tem que fazer. Né? Você precisa fazer e você vai fazer. Não importa o que aconteça, você está lá, você mantém. E se você viaja, você treina na sua viagem. Se você viaja, você faz melhores escolhas alimentares. Eu vou viajar e não vou comer nada. Não, viaja, come, se diverte, experimenta coisas, mas tenta manter os bons hábitos. Não precisa também, assim, chutar o balde para nunca mais pegar. Né? Se movimenta mais. Não deu para fazer exercício na viagem. Ok.
volta de viagem e treina. Sim. Mantém o hábito que já estava antes disso. E sobre esse fato, né, do chutar o balde, é muito complicado porque isso acaba ali mudando totalmente o hábito que já está sendo constituído, né? Porque a gente não precisa tirar o chocolate da nossa vida, não precisa tirar o hambúrguer, mas, opa, será que efetivamente porque eu estou viajando eu preciso comer o hambúrguer em todas as refeições, ou então comer o chocolate em todas as refeições? Será que eu realmente estou com vontade naquele momento ou é só pela oportunidade? Sim. Ah, porque tá ali, eu acabo comendo mais. Nossa, então vamos ter um pouco de escolha mais consciente, vamos identificar. Eu acho assim que é muito mais prazeroso a gente comer um chocolate, alguma coisa assim, quando efetivamente a gente está com muita vontade. Porque imagina só que a gente está numa viagem e tudo, tem um monte de comida ali, mas eu falo, eu já tô aqui mesmo, então eu vou comer isso aqui. Puxa, será que aquele alimento vai me satisfazer tão quanto em um dia aleatório da semana, por exemplo, que eu tô desejando ali um chocolate? Talvez aquele chocolate, um bis pequenininho, me faça mais feliz do que exagerar ali na comida em uma viagem, por exemplo, Sim. né? E, assim, falando sobre essa questão da viagem e comidas altamente calóricas, né? Comer muito além do que você realmente precisa. É bem comum as pessoas confundirem essas duas moedas, moeda da alimentação e a moeda do exercício. Se eu não me exercitei e eu comi mais, absurdamente mais, eu não tenho como voltar de uma viagem e querer que em uma semana eu desfaça tudo aquilo que eu fiz nos 30 dias, sei lá, 15 dias de viagem. Então, é bem importante a pessoa entender o seguinte: se eu me alimentei de forma exagerada, inadequada por 15, 20 dias, eu preciso voltar ao meu plano alimentar e me reorganizar nisso. Não adianta querer pegar essa primeira semana de volta da viagem e querer, não dá, são duas coisas distintas. É o mesmo fato que acontece quando a pessoa diz que treina para poder comer. Sim. São moedas diferentes, meu povo. É. Então, se você treina para você ter os benefícios do treino, você se alimenta exageradamente, você precisa organizar seu alimento nos próximos dias, na próxima semana, na sua vida, na realidade. Com certeza. E isso é tão forte, essa questão relacionada à alimentação. Por exemplo, quando a insulina está lá em cima, às vezes a gente acha opa, como que vai ser? Se a insulina está lá em cima, eu vou sentir menos fome. Mas, na verdade, quando existe essa queda da insulina, mexe bastante com o nosso organismo e a gente sente mais fome. No momento em que a insulina cai, de certa forma, a leptina, que é o nosso hormônio relacionado à saciedade, ela fica muito desregulada naquele processo. Portanto, ela vai precisar de mais alimento naquele momento para suprir a saciedade em si naquela questão. Se eu volto de viagem e eu tô querendo fazer uma dieta extremamente restrita e eu não como de acordo com a minha saciedade ou o que eu não preciso naquele momento, o cortisol aumenta. Sim. No momento em que o cortisol aumenta, a leptina diminui. O que é que acontece? Vai chegar um momento que eu vou conseguir, no final do dia eu quero comer todas as paredes, né? Então, porque o meu nível de cortisol foi gigantesco. Então, a gente precisa equilibrar tudo isso ao longo do dia, para que ao longo do dia, efetivamente, eu consiga ter um equilíbrio melhor em relação a todas essas questões e que não haja esses picos tão intensos. Por isso que o hábito é tão importante, né? Porque se eu tenho um hábito de uma alimentação mais saudável e, eventualmente, eu como coisas que não são ali do meu hábito, aquilo ali acontece de uma forma bem tranquila. Se eu mudo drasticamente de uma forma e de outra, o nosso organismo é como se fosse assim, puxa, e agora? O que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo o que foi que houve, como é que eu lido em relação a esse processo, né? Então, é bem importante que a gente veja tudo isso acontecendo na prática, né? E aí, vendo sobre essa questão relacionada à leptina e tudo mais, ela vai ali em relação à nossa gordura adiposa também. E aí a gente fala dessa forma, puxa vida, então, vendo um pouco sobre essas questões, como que eu vou conseguir equilibrar
a minha fome, a minha vontade de comer. Isso é algo que a gente precisa estar em extremo contato para analisar se aquilo efetivamente é fome ou é propriamente uma vontade de comer, né? Porque se for vontade de comer, a gente, por exemplo, eu gosto de usar um exemplo muito bacana para diferenciar a fome e a vontade de comer. Imagina só que a gente tá aqui conversando e tudo, e aí tu me falas assim, puxa, Laís, eu tô com muita fome nesse momento, chega, eu tô fraca aqui, minha barriga tá roncando, eu não sei o que eu faço. E eu vou te falar assim, ixi, André, eu tenho aqui um monte de brócolis, tu quer? Imagina que tu nem gosta muito de brócolis, naquele momento tu vai dizer assim, nossa, eu quero esse brócolis porque eu quero que a minha fome passe nesse momento. Você está com fome, então você vai comer o que tem. Exatamente. Se é vontade de comer, imagina que tu chega pra mim e fala assim, nossa, Laís, eu tô desejando um sonho de valsa. E aí eu vou olhar assim pra ti, mas eu tenho brócolis aqui, serve? Não, de jeito nenhum, nem quero brócolis. Eu quero mesmo, é o meu chocolate sonho de valsa, porque é algo bem específico. E a gente já conseguir fazer essa diferenciação é muito importante, porque durante o nosso dia, quando a gente fala, nossa, que fome, opa, será que é fome mesmo? Como é que o meu corpo está em relação a isso? Né? Então, conseguir identificar todos esses processos faz uma grande diferença mesmo no nosso funcionamento. Isso é bem interessante que você falou. E, assim, eu me deparo muito com a seguinte situação. Tenho algumas alunas que têm uma vida social agitadíssima. É aniversário, é casamento, é festa. E durante 7 dias da semana, 5 dias está saindo à noite e tal, e almoço. Sim. E sempre tem a sobremesa. E, ai, Andréa, é porque se eu não comer esse doce, eu sinto como se eu não estivesse lá, como se eu não estivesse socializando. E a justificativa é que é uma questão social. E eu digo para ela, isso é uma questão realmente social ou você está usando isso como desculpa? Sim. Porque a partir do momento que tu não consegue evitar um doce, tu tá numa festa, tu não consegue deixar de comer um doce, aquilo ali não é social, é algo seu. Sim. É algo que está dentro de você, que te faz comer aquilo, você quer comer e você utiliza o motivo social para aquilo. Social acaba influenciando, né? Mas Sim. o poder de escolha, de certa forma... O controle, né? O autocontrole. Sim. Eu entendo que essa questão do autocontrole tem inúmeros motivos, obviamente, mas a questão da rotina, do foco, da motivação. Se eu estou numa festa de aniversário infantil, tem doces, tem churros, tem crepe, tem tudo aquilo que é muito calórico, saboroso e eu consigo evitar aquilo. Não é fácil. Você precisa ter realmente muito foco, você precisa estar bem alimentado para realmente conseguir evitar aquilo. Ah, mas eu estou querendo, eu estou a fim de me dar esse momento instantâneo de prazer, porque é isso aqui. Mas eu penso no que vai me causar depois. Ah, eu tenho intolerância à lactose. Será que se eu comer esse doce, eu vou ficar bem depois? Sei como é. Sabemos. Então, analisando o custo-benefício, o prazer é ótimo, maravilhoso, mas ele é momentâneo. Ele acontece ali no instante e logo em seguida vem já um prejuízo para a minha saúde. Eu realmente quero aquilo? Isso realmente vale a pena? Sim. Se você não faz essas perguntas... Com certeza. Você está se jogando diretamente sem analisar isso. Mostra que realmente você não tem nenhum controle. Você não pensa em nenhum momento sobre aquilo que você está fazendo. Você só está fazendo. Você só vai. Só entra naquele momento, naquele convívio e deixa as coisas acontecerem. Você não está tomando controle daquilo que você faz. Sim. E aí, didaticamente, para trazer um pouco sobre o que tu trouxeste, a ciência do comportamento alimentar, ela traz 3 principais níveis para a gente entender um pouco o comportamento alimentar. O nível filogenético, ontogenético e cultural. Quando a gente começa a entender um pouco sobre isso, a gente consegue ter uma autoconsciência maior sobre o que a gente está fazendo. Por exemplo, o que é o nível filogenético? Imagina só, desde os primórdios da nossa espécie, o alimento ele já era naturalmente atrativo. Imagina só, se a gente for ver ali os nossos ancestrais, eles precisariam lutar
para receber a comida, né? Já não era tão fácil assim. Então, ali, puxa vida, quando eles viam alguma coisa, nossa, eu preciso ter o máximo de comida aqui, porque eu não sei quando eu vou ter novamente. Portanto, eu preciso me encher, de certa forma, dessa comida aqui nesse momento. Isso é um nível filogenético. Entender que no nosso desenvolvimento ali da nossa espécie, a comida ela foi muito importante ali para nos mantermos vivos. Então, se a gente precisa do alimento para nos mantermos vivos, portanto, ele é muito atrativo e necessário na nossa vida. Tudo bem. No nível ontogenético, nós estamos falando do papel do desenvolvimento mesmo da nossa vida. Imagina só, desde que nascemos, enquanto bebês, crianças, adolescentes, por exemplo, a gente vai passando por várias fases do desenvolvimento. E essas fases do desenvolvimento interferem diretamente na nossa alimentação. Imagina só, quando um nenenzinho ele nasce, ele não tem muito ainda a percepção sobre o mundo. Ele só consegue chorar, por exemplo. Quando ele está com fome, a mãe vai lá, dá o leitinho para ele, ele já para a fome. Então, ele não vai precisar daquele alimento para mais nenhum sentido, para além de realmente passar a fome dele naquele momento. Então, naquela etapa, ele vai estar agindo de acordo com a fome e a saciedade. Eu acho lindo falar de bebezinhos, porque, por exemplo, imagina que a mãe está fazendo ali uma mamadeira com todo o amor do mundo. Ele só vai tomar até onde ele está saciado. A gente pode tentar fazer com que ele coma mais, mas ele não vai comer. Isso a gente vai perdendo ao longo do tempo, né? A gente come porque é gostoso, porque é prazeroso, mas se a gente for olhar aquele neném, ele não conhece ainda nada sobre isso naquele ponto, ele só vai comer até ele estar saciado. Conforme ele vai crescendo e ele vai sendo introduzido a outros alimentos, aqueles outros alimentos vão tendo outros sentidos para ele. Ele vai dizer, opa, eu conhecia só aquele leite ali, agora eu tô vendo que isso aqui é muito gostoso também. Talvez ele vai começar a agir não somente para saciar a fome dele, mas porque tá bacana demais aquilo. Pelo prazer do alimento. Exatamente. E aí, por exemplo, até a introdução alimentar das crianças é muito importante para como hoje a gente vai lidar com o alimento, né? Antigamente ali era muito comum fazer aquelas papinhas de misturar tudo e botar para a criança tomar. Hoje a gente já sabe que na introdução alimentar é de separar os alimentos, né, para se conectar com a textura, com o sabor, para a criança realmente sentir aquilo. E aí, essas fases do desenvolvimento vão acontecendo, a criança já vai passando por todos esses processos, vai dando os próprios significados sobre o que ela considera bacana na alimentação. E a gente vai passando na vida adulta, conforme tudo isso vai acontecendo, a gente acaba também utilizando a comida como uma forma de regular as nossas emoções, porque a gente já entende, talvez, que na nossa história de vida, em algum momento, quando a gente estava triste, a gente recorreu à alimentação, quando a gente estava ali estressado, comeu alguma coisa, conforme vários outros movimentos que a gente dá enquanto significado para a alimentação. Isso, foi importante que você falou, né? Exatamente das três formas que o alimento é visto, três formas que a alimentação é vista. E isso trata-se de educação, né? E os dados mostram exatamente isso, que a base é a educação. A educação alimentar que acontece nos primeiros anos de vida, ela perdura ao longo da vida. Então, se você constrói um bom hábito alimentar para a criança, ela vai crescer desenvolvendo aquele bom hábito alimentar. E ainda assim é possível ver bebês, né, crianças ainda sem nem mastigar, sem ter dentes, onde a mãe oferece, por exemplo, uma mamadeira de Coca-Cola, alimentos altamente calóricos, sem que haja uma necessidade, inclusive do próprio paladar da criança, porque a criança ela vai se alimentar daquilo que eu dou. Eu tenho 2 filhos. Então, se eu não dou refrigerante para o meu filho, não tem por que ele pedir. Meu filho tem 9 anos, nunca tomou um refrigerante. Mas ele não conhece, né? Não conhece. E eu explico o porquê dele não tomar. Se eu dou o refrigerante para o meu bebê, esse bebê ele vai crescer 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos tomando litros de refrigerante. Então, essa construção do hábito alimentar realmente acontece na primeira infância. Sim. Da mesma forma, a quantidade de alimento. Os bebês eles podem desenvolver refluxo por vários motivos. Um dos motivos também é o excesso do alimento que as mães dão.
Ah, mas o bebê é magro. O bebê não precisa ser gordo para ser saudável. Né? Isso é um pensamento bem antigo, de achar que a criança saudável é a criança Sim. gorda. Na verdade, a criança ela precisa ingerir os alimentos que são nutritivos, que são adequados para ela. Mas isso precisa de educação. É educação. Sim. Então, assim, o índice de obesidade e sobrepeso no nosso país é alarmante. Porque a gente precisa da educação para que você entenda sobre todas essas questões do alimento. Eu tenho o país que tem mais de 50% da população com excesso de peso. São pessoas que têm índice de massa corpórea acima de 25. E eu tenho mais de 20% obesos. Uhum. A principal causa de morte no nosso país são doenças coronarianas. Sim. Hábitos alimentares associados a hábitos também de movimento, de exercício. Né? Então, a partir de quando que a gente vai se atentar para isso, para essa educação na base? Essa educação, como eu havia dito, ela não acontece só no que eu ensino para o meu filho, mas no que eu pratico. Então, como eu quero que meus filhos se alimentem bem se eu não me alimento bem? Né? Como eu quero que meus filhos pratiquem esporte se eu mesmo não pratico, se eu sou sedentária? Sim. No nosso país, hoje, a gente tem em torno de 40% da população que pratica menos do que 150 minutos de exercício físico por semana. Uhum. Né? E a gente tem um índice só de 13,9% de pessoas sedentárias. Aí você diz, o índice é muito baixo. Mas os hábitos, fora o exercício, não são tão bons, porque os dados são esses sobre a obesidade. Com certeza. E aí, tu trazendo, assim, esse fato, né, de que, puxa, não adianta apenas a gente falar, a gente também tem que praticar. Imagina só uma criança ali, não sei, de 5, 6 anos, que tá numa casa na qual os pais têm hábitos completamente disfuncionais em relação à alimentação, à prática de atividade física. E aí os pais falam para essa criança de, olha, a partir de hoje, você vai comer assim, assim, assim. Você vai comer salada, vai comer fruta. Porém, os pais não fazem isso. Essa criança ela vai entender, puxa, mas como assim? Por que que eles podem e eu não, de certa forma? Entra num processo muito difícil, até mais fácil quando a criança ela já está adaptada a ver os pais comendo. Ela se sente ali, opa, eu quero experimentar. Ela vai genuinamente. Os pais eles são grandes referências assim para as crianças, né? Então, o que os pais fazem, eles têm um peso gigantesco na vida de uma pessoa. Né? Então, imagina uma mini pessoa ali que está em formação, em desenvolvimento, vendo o que o pai está fazendo, ele vai achar aquilo o máximo. Ele não vai ter uma opinião ainda formada sobre o que é bacana, o que não é bacana. Então, ele vai agir de acordo com o que o pai está trazendo, que é legal. E aí, quando o pai fala, opa, alimentação X é bacana, mas eu faço outra. Se é tão boa, por que ele não está fazendo, de certa forma, né? E aí, a gente também tem um outro ponto bem importante no nosso país, que é a questão social. Né? Então, é muito mais barato eu dar um pacote de biscoito recheado para o meu filho do que eu providenciar um sanduichinho mais leve com um pão integral, um queijo branco, uma saladinha. O que é que está mais fácil, o que é que está mais acessível para a maioria da população? Né? Então, essa questão também da alimentação e dos hábitos, ela está associada à alimentação e ao nível de escolaridade. Quanto mais baixo o nível de escolaridade, piores são os hábitos alimentares. Né? A indústria alimentícia, ela evoluiu de tal maneira que ela agregou mais calorias, agregou mais gordura ao alimento para deixar o alimento mais atrativo. E isso trouxe o quê para a população? Infelizmente, doenças. Com certeza. Com certeza. E trazendo um pouco sobre toda essa situação, né? É o terceiro componente daqueles que a gente estava falando, que é o nível cultural.
né, de como a cultura, eu acabei não falando ali, falei dos 2 primeiros, sim, e o último, do nível cultural, de como a cultura ela vai influenciar nas nossas práticas alimentares. Por exemplo, é muito natural no Japão, né, que as pessoas tenham acesso ali a uma alimentação que aqui no Brasil a gente não tem. Alguns insetos, né, algumas coisas assim que são diferentes, que talvez na nossa prática a gente diga, eu não quero isso aqui. Mas lá é completamente natural também esse aspecto. Então, a cultura, ela vai influenciar muito os nossos padrões alimentares nesse sentido, né? Então, é importante a gente identificar que separar nível filogenético, ontogenético e cultural é apenas por uma forma didática, porque na nossa vida elas vão acontecendo diariamente. Por exemplo, a gente precisa da alimentação para se manter vivo, em contrapartida a gente também está em constante desenvolvimento, em contrapartida a gente também está numa cultura inserido ali que não tem como fugir. Então elas já estão acontecendo a todo momento. Mas saber de, vamos prestar atenção em como nós estamos nos comportando em relação à alimentação frente a esses 3 níveis, né? Como que eu estou me percebendo frente a tudo isso? Como é que a cultura está influenciando nos meus hábitos alimentares? Como as histórias ali do meu desenvolvimento foram perpassadas em relação a isso? Até com pacientes ali com transtornos alimentares, a gente fala que existe um marco, por exemplo, que a partir daquele momento, aquele paciente ele começou a ter um padrão disfuncional relacionado à alimentação. Ou seja, lá na ontogênese, né, no processo de desenvolvimento, qual foi o momento em que esse paciente começou a apresentar essa dificuldade relacionada à alimentação? A partir disso, a gente também vai identificar todo esse processo, né? Então, é muito importante a gente ter noção de tudo isso que acontece com os nossos pacientes, com quem a gente está ali convivendo mesmo. Exatamente. Essa correlação de cultura, do que você entende de alimento, ou mesmo dessa questão de comer, porque eu não sei que horas eu vou comer de novo, isso está o tempo todo interligado, né? Você pode, por exemplo, observar em uma família que não sabe, por exemplo, se vai ter um jantar. Então, naquele momento, no almoço, o que ela tem? Ela tem bastante macarrão, ela tem bastante arroz, tem um bom feijão e às vezes não tem uma carne, mas tem um ovo. E naquele momento ali vão se alimentar da melhor maneira possível, o que eles acham que é o correto e o que eles podem se alimentar. Eles vão se alimentar do máximo que eles puderem, porque não sabem se vão ter a próxima refeição, né? Aí vem a questão da educação, que você poderia pensar, não, mas e se a gente fracionasse esse alimento, se a gente dividisse em 2 momentos? Mas essa questão cultural, ela realmente ela é muito forte. Existe a cultura da própria família, a cultura da própria casa, sim, da região, da localidade, né? Você falou do Japão, por exemplo. O Japão realmente tem uma cultura muito forte, muito tradicional. Eles têm uma alimentação com muitos vegetais, se alimentam muito à base de arroz e de carne branca, de peixe, peixe cru, peixe sem a gordura que é agregado na fritura, né? Então, a alimentação mais natural possível, né? É a questão cultural que predomina, né? No caso, na culinária japonesa, né? É tão bacana a gente falar de como a cultura influencia, porque enquanto tu estava falando do arroz e da carne branca e tudo, logo me veio na mente o sushi. Sim. Né? Então, por exemplo, se a gente for ver o sushi do Brasil e o sushi do Japão, são completamente diferentes. Então, por exemplo, eu já conversei ali com algumas pessoas que foram para lá e tudo. Não tem cream cheese. Não. É completamente diferente nesse sentido. Cream cheese é coisa do Brasil e tudo. Gente, então, o sushi que a gente conhece efetivamente não é o sushi tradicional. Ou seja, como a cultura influencia, né? Se eles viessem para cá e comessem o nosso sushi, eu acho que eles iam detestar. Da mesma forma que talvez a gente fosse estranhar comendo de lá, né? Não, sem dúvida. E com certeza isso foi algo agregado a esse alimento propriamente dito para tornar mais atrativo para a nossa população, né? Um alimento que culturalmente no país quase todo praticamente eu acho que tem açaí hoje em dia. Sim. Mas o açaí que a gente utiliza aqui é completamente diferente do que tem lá no Belém. Sim. O de lá é realmente puro, é o açaí tradicional, moído, triturado, e as pessoas consomem daquela maneira. Para se tornar mais atrativo aqui, o que foi que agregaram? Açúcar, amido,
né, emulsificante. Ou aqui a gente consome um açaí que parece um sorvete. Então, para o nosso paladar, culturalmente, o nosso povo gosta daquele açaí, que para eles não é açaí, é sorvete de açaí. Com certeza. E lá, até, por exemplo, no Pará, o açaí é muito ali como um acompanhamento do próprio almoço, né? Então, por exemplo, como se a gente usasse assim, um purê de batata aqui, Isso. é o açaí para eles. Então, mesmo juntando tudo, ou seja, é muito diferente, até no mesmo país, essas diferenças culturais acreditam. Isso. Imagina, se acontece diferença no país, se acontece na cidade, se acontece em tantos aspectos, imagine em uma própria família, né, que tem as suas próprias formas de pensar sobre o alimento, de fazer o alimento. Por exemplo, na minha família, a gente tem o hábito de todo Natal fazer um vatapá de frango. É praticamente nas únicas épocas que a gente faz, em datas comemorativas, a gente faz o vatapá de frango, que é uma receita já da minha avó, que veio da mãe dela. Então, já tem todo esse histórico. Ou seja, para mim, esse vatapá, ele já não é apenas um alimento em si. Ele tem esse valor afetivo também. É uma memória afetiva da sua família, de um momento feliz, de uma data comemorativa. Exatamente. Talvez se eu chegar para alguém e falar, nossa, você gosta de vatapá e tudo, a pessoa pode falar, não gosto, mas para mim tem um significado completamente diferente. Sim. E entender o significado do alimento para as pessoas que estão ali em busca dos nossos serviços também é importante, tá? Imagina só que essa pessoa tá querendo desenvolver hábitos alimentares bacanas, mas na família dela, em todo evento de família tem o bolo da avó, por exemplo. Opa, calma, você não precisa deixar de comer o bolo da tua avó, porque é muito importante para ti, eu sei. Mas então, que tal se você comer o que você gostaria de comer anteriormente, sentir que não está com aquela fome exagerada e comer um pedacinho? Não vai te matar ali, de certa forma, comer um pouquinho, mas não precisa comer ali as emoções também, né? Entender o porquê que você está ali comendo determinado alimento também. É muito importante. Não, sem dúvida, essa questão afetiva do alimento, né, das datas comemorativas, encontros de família, assim, são importantes e são valiosos. Sim. E na construção do bom hábito, essa questão da escolha alimentar, ela acaba te trazendo também essa consciência de decidir que quantidade eu vou comer, qual o tamanho do bolo, qual a quantidade de sobremesa que eu vou colocar no meu prato. Porque você já construiu um bom hábito, você sabe que não precisa comer aquilo, aquela quantidade, mas você quer realmente apreciar aquele momento em família, Sim. aquele momento que você está em comunhão, e você decide realmente experimentar, apreciar e coloca uma quantidade que você acredita que seja suficiente e ideal. Ah, com certeza. Isso, assim, eu acho que é o ponto-chave em relação a todo esse processo. Porque imagina só, a gente precisa, no momento em que a gente acorda, tem o café da manhã, tem o lanche, tem o almoço, tem outro lanche, tem o jantar, ou seja, a gente precisa entrar em contato com a alimentação em muitos momentos do nosso dia. Se a nossa relação com a alimentação não estiver tão bacana assim, realmente pode nos trazer ali algum prejuízo, né, sobre esse ponto. E o açúcar, realmente, ele tem esse grandiosíssimo poder de, poxa, quanto mais a gente come, mais a gente quer comer, né? Então, esse acostumar do paladar também é nesse sentido. Por exemplo, a gente não tem muito hábito de comer açúcar. Tomar café com açúcar, por exemplo. Se eu te oferecer um café com açúcar, certamente você vai dizer, ai meu Deus, que coisa horrível. Não, muito obrigada. Então, imagina só que você vai começar a desenvolver um hábito de, eu quero gostar de café com açúcar. E você vai botar uma vez, bota outra, já você vai esquecer como era ali o gosto do café sem açúcar e vai se adaptar a essa nova versão, porque de fato ela é mais prazerosa, mas a gente não tem o hábito de tomar ali esse café. Então, isso também é constituído dessa forma, né? Que a gente precisa se trabalhar. O açúcar, quando ele é ingerido, você acaba liberando neurotransmissores no seu cérebro que vão te dar aquela sensação de prazer momentânea, que te dão uma sensação de bem-estar momentâneo. Mas é realmente momentâneo. E como você está falando sobre essa questão de querer cada vez mais, o nível de tolerância vai aumentando. Porque se hoje eu vou ingerir uma quantidade X de açúcar,
daqui a 1 mês, 2 meses, eu quero ingerir um pouco mais do que esse X para me dar a mesma sensação. Com certeza. E essa construção do paladar, por exemplo, na primeira infância, acontece exatamente assim. Por isso que a gente tenta evitar o máximo possível de dar açúcar para o bebê, para ele não agregar aquele prazer à alimentação tão cedo, porque naturalmente isso vai acontecer. Eu não sei se você se lembra do período que eu estava fazendo um booking, Sim. que é o excesso de caloria para um objetivo. Tem um fim, tem um início, um meio e um fim. É um projeto para um objetivo específico, para performance. Alguns esportes têm essa necessidade de fazer um booking em determinado momento, totalmente orientado pela nutricionista maravilhosa, Marília. E foi muito bem orientado por ela, como também pela minha psicóloga, né? Essa orientação de comer mais, bem mais além, e isso tem um objetivo. É bom demais comer muito, adoro comer. Adoro comer macaxeira, estava comendo muito, absurdo. E isso estava me dando prazer. Sim. Eu estava sentindo muito prazer, porque eu gosto daquele alimento. Era um alimento que não me fazia mal, isso já me deixa muito feliz. E eu estava comendo excessivamente. E a gente conversava muito sobre essa questão. Mas isso daí, como é que vai ser? E como é essa questão? E cheguei no meu objetivo e agora eu estou fazendo o caminho inverso. Nossa, esse corte de calorias, essa redução de calorias por um objetivo também específico, totalmente orientado por profissionais, foi orientado para fazer uma redução, um decréscimo desse carboidrato, que eu senti isso fisicamente e psicologicamente. Então, nas primeiras semanas, o meu humor ficou completamente alterado. Foi uma percepção minha que, assim, no terceiro dia, eu estava num mau humor terrível, que eu não costumo ter. E aí eu percebi, me dei conta que era por conta da alimentação, esse decréscimo de alimento que estava me dando muito prazer. E isso me traz também um entendimento sobre as pessoas que estão fazendo uma dieta altamente restritiva. Né? Foi um assunto que você falou no começo dessa nossa conversa, para não fazer uma queda abrupta de alimento, um corte muito grande, porque a chance de você continuar com isso são mínimas. Eu tinha um objetivo de aumentar e agora eu tenho um objetivo de diminuir esse alimento. Então, o meu objetivo está sendo alcançado porque eu tenho o foco que é a performance esportiva. Com certeza. Trazendo para um ser humano que quer fazer isso de forma saudável, para a sua alimentação saudável, para um hábito alimentar saudável, essa queda abrupta, ela acaba não sendo tão efetiva para agregar esse novo hábito. Sim, e é algo que a gente vê muito, por exemplo, dos bodybuilders, né? Assim, que tem muita comida, muita comida em prol ali de talvez um movimento de campeonato, né? De competição e tudo, e acabam focando muito naquilo. O limiar entre acabar uma competição é muito difícil, porque ele tá ali totalmente regrado na alimentação, comendo, restringindo tudo, e logo após ele pode comer tudo que ele quiser, de certa forma. Então, quando a gente vê um pouco sobre essa população, também elas estão incluídas em um grupo de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares. E aí, a gente estuda muito ali na neurociência como a refeição livre ela pode ajudar com essa função de, puxa, não ter esse corte brusco. Por exemplo, de, puxa, eu estava completamente bem, assim, fissurado na alimentação e, de repente, eu já posso comer loucamente. Opa, a refeição, ela vai livre, vai te ajudar a não ter essa discrepância de comportamentos, realmente, né? E não desenvolver, ajudar a não desenvolver, por exemplo, um transtorno alimentar naquele período, porque realmente o acompanhamento da nutricionista, do educador físico, do psicólogo nesse processo. Por isso que a psicologia do esporte ela é tão importante para ajudar mesmo a esse paciente, enfim, esse cliente terem ali todo o atendimento necessário e que o atleta consiga se sentir bem no processo, porque é difícil.
É difícil, exige muito do atleta ali, tanto a performance do exercício, imagina, ele precisa gastar energia cerebral pensando no exercício, desenvolvendo uma alimentação boa com a alimentação. Então, são muitos esquemas que precisam ali acontecer mesmo, né? Então, ter essa rede de apoio é extremamente essencial, porque se for da cabeça, acaba que, opa, então eu vou restringir da minha forma, e pode ser uma forma não tão legal, agora eu vou soltar da minha forma também. Então, saber o objetivo por trás e ter um acompanhamento também é essencial mesmo. É fundamental essa rede de apoio para a performance, para o atleta. Minha psicóloga maravilhosa, Tabata, adoro, amo. E, assim, esse processo, ele precisa realmente ter um foco, Sim. ter um objetivo. Porque esse momento que você falou do pós-competição e uma continuidade, que a competição acaba, mas a vida não acaba, não. Você tem a próxima semana, você tem a sua rotina novamente. E quando você faz digamos, você sai desse pico de estresse, você tem esse decréscimo de estresse, você quer abarcar tudo. Mas é importante ter esse momento, mas ter a consciência do retorno e o foco da competição realmente ser voltada para a competição. Do mesmo jeito que a alimentação, em determinado momento, foi aumentada, foi agregado mais caloria para a competição, para um objetivo específico, essa queda também de alimentação também precisa ser voltada para isso. Você precisa ter dentro da sua cabeça esse objetivo, que você precisa, por exemplo, ter uma diminuição calórica para perder um peso, para entrar em determinado Sim. objetivo, categoria de competição. E esse pós-competição precisa também ser acompanhado para que você volte àquele momento de equilíbrio. Porque o período de treino é uma coisa e o período de competição é outra. Sim. É outra situação. Com certeza. E se tu pudesse dar algumas dicas, assim, para as pessoas que a gente falou de atleta, falou de quem quer iniciar ali, né, na atividade, mas falando um pouco desse público que ainda não tem muito conhecimento sobre a prática de atividade física, o que deve fazer, assim, você enquanto educadora, o que você sugeriria para essa pessoa que está querendo ali mudar os hábitos? É muito importante realmente sair do sedentarismo, começar a atividade física. Buscar algo que te dá prazer, buscar algo que seja efetivo na sua vida. Você encontrar um local de treino, o horário ideal para você, que você não quebre essa rotina e que você realmente consiga trazer esse hábito de uma forma mais prazerosa. Pelo menos no início, você tentar buscar um exercício, buscar uma atividade que te dê prazer. Depois você vai realmente construir, você precisa construir esse hábito na base da sua necessidade real. Perfeito, maravilha. Eu queria te agradecer por todo esse papo que a gente teve. Eu acho que foi muito especial esse movimento que nós estamos fazendo, assim, de ajudar mesmo as pessoas a terem hábitos mais saudáveis, a terem melhor relação que eles podem com a alimentação e com o próprio corpo e entender que isso não precisa ser um processo sofrido, né? Pode ser algo ali, puxa, eu quero melhorar por mim, estou fazendo esse objetivo ali por mim, eu não preciso realmente ali ter aquele movimento de, nossa, eu preciso fazer uma coisa estratosférica. Calma, vamos de passo em passo. Que tal a gente começar com um nível mais fácil até o nível mais elevado, né? Então, se para ti é difícil fazer a musculação, vamos começar com o que é prazeroso. Já já a gente vai aumentando o nível de dificuldade. Então, a criação de hábitos é o fato de não desistir do hábito, né? Então, fazer de, puxa, não, tá difícil hoje. Opa, nesse momento lembra do propósito, né? Lembra do que tá por trás de tu tá fazendo aquilo e vai. Mesmo sem tanta vontade assim, faz pelo fato de ser importante na tua trajetória. Então, achei muito bacana esse nosso encontro. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser beneficiadas de tudo que a gente conversou aqui hoje. Laís, eu que agradeço esse convite, tá? Fiquei muito feliz com o convite. Realmente é um enorme prazer estar aqui com você, compartilhar informações, tentar agregar mais pessoas à prática de exercícios físicos, a bons hábitos alimentares e que isso traga mais saúde para a nossa população. Quero parabenizar você também por esse projeto lindo, maravilhoso. Estamos juntas nesse processo e vamos seguir assim. Vamos sim. Eu acho que eu segui no tempo, né, gente? Eu passei, como é que foi?
Como é? Dá só um fechamento lá, só pra... Eu corto pra ti. Ah, tá. Porque tu só vamos seguir assim. Certo, vamos. Deixa eu dar só uma cortada pra ti que eu agradeço o pessoal. Certo. Vai. Opa. Vai. Espero que tu tenhas gostado desse conteúdo. Hoje a gente falou sobre construção de hábitos saudáveis e realmente como que nós conseguimos perceber o nosso comportamento alimentar na prática. Espero que esse vídeo, a partir desse momento, tu consigas perceber que a construção de hábitos saudáveis vai muito da tua percepção sobre a vida que você deseja constituir. E no momento em que você visualizar a vida que tu desejas, coloca em prática conforme aquilo que vai te aproximar dessa vida que você tanto espera para ti. Então, contem com a gente e conversem aqui, comentem com a gente com o que você gostaria de ver nos nossos próximos episódios e vamos juntos para mais uma jornada de realmente termos a vida que vale a pena ser vivida.